Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Leia a Bíblia Comigo. Já passa a mão no seu marca-texto, na sua Bíblia, no seu bloquinho de anotação. Hoje a gente vai estudar os capítulos 20 e 21 de Gênesis. Como sempre, só caso de família e Abraão arranjando confusão por causa de Sara. Mas vamos orar antes. Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui diante da Tua Palavra para aprender do Teu Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nos ensine, nos exorte aquilo que nós precisamos mudar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então lá, capítulo 20. Abraão partiu dali, daquela região que ele estava antes, lá perto de Sodoma e Gomorra, partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Gades e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Naquela época, gente, os reis tinham essa prerrogativa, tá? Eles podiam tomar a mulher que eles quisessem. Por isso que Davi, lá na frente, né, faz aquela besteira com Batseba, a gente vai chegar lá ainda. Mas é porque os reis podiam fazer isso. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirás um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que eu fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Abimeleque tinha seu ponto, porque é verdade. Ele não fez de maldade porque ele não sabia que ela era casada. Então Deus me respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Aqui foi a primeira vez que a Bíblia fala a palavra profeta. Foi para se referir a Abraão. Lembra que lá ele intercedeu por Sodoma? Aí agora que ele vai orar pelo rei Abimeleque também. Deus já tinha colocado isso no coração de Abraão. Já estava transformando o coração de Abraão. Ele é o pai da fé, mas aqui ele ainda erra bastante, porque ele estava no processo. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: que fizeste conosco? Em que foi que eu pequei contra ti, para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, vozes na minha cabeça. Essa foi a resposta de Abraão. Eu disse a mim mesmo: certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que eu sou seu irmão. Ou seja, desde sempre, Abraão já tinha esse plano na cabeça dele, vindo de vozes da cabeça dele. E essas mesmas vozes, elas já acharam que quando chegasse lá, o povo ia olhar para Sara e ia querer matar e pronto, entendeu? Ele acatou os pensamentos intrusivos e agiu de acordo com isso. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu a Abraão e devolveu Sara, sua mulher, e disse a Abimeleque: minha terra está diante de você, pode ficar onde você quiser. A Sara lhe disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata, para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. Gente, pensa, não deve ser, Sara também não ficou numa situação boa, né? Porque todo mundo podia dizer assim: ah lá, ó, pulou a cerca, né? Ela foi levada, então aconteceu alguma coisa. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque e sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Vamos fazer um parêntese aqui. Para que todo o reino soubesse que as mulheres estavam estéreis, com certeza passou um tempo.
A Sara não foi para a casa de Abimeleque e voltou no dia seguinte. Ela passou um tempo lá e olha o risco. Deus fala para Abimeleque que ele mesmo impediu Abimeleque de ter relações sexuais com Sara. Porque imagina, gente, olha bem, Deus virou para Abraão e falou assim, olha, o filho da promessa vai nascer de você e de Sara. Nesse meio tempo, Abraão vai lá para a terra de Gerar, o rei cata Sara para ele, e se Sara engravidasse de Abimeleque, que era filisteu, olha a confusão arranjada. Ao invés do filho da promessa nascer de Abraão, ia nascer de Abimeleque, olha bem, ia ter outro Ismael na vida de Abraão. Pelo amor de Deus, gente, olha a confusão que Abraão se metia porque ele inventava de mentir. Enfim, vamos para o capítulo 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Sara já estava com 99 anos. E olha bem, tá? Ela ainda era cobiçada pelos outros homens. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, a egípcia que dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão, livre-se daquela escrava e de seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não te perturbes por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocados nos ombros delas, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Gente, olha bem, Abraão era riquíssimo. Aí ele vai despedir o filho e a mãe do filho dele e dá um negocinho de água com pão. Pelo amor de Deus, gente, onde é que Abraão estava com a cabeça para fazer isso? É claro que esse menino cresceu cheio de rejeição. Aí quando chega lá na frente, ele vai querer ser amigo de Isaque? De jeito nenhum. Eu já falei para você, os povos que vieram de Ismael, né? E todos eles são inimigos de Israel. Porque essa raiz aqui de rejeição e amargura no coração, né, de Ismael foi muito grande. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Um tiro de flecha não é tão perto assim não, ela não queria ouvir nada de tanto sofrimento que ela tinha. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Ou seja, o filho de Abraão, que era para ter sido criado dentro da cultura de Abraão, de ter um só Deus, agora ele foi criado pela mãe egípcia, vai casar com uma mulher egípcia e vai ter toda uma criação completamente diferente do que ele deveria ter se continuasse com Abraão. Enfim, naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão, Deus está contigo em tudo que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade com que te tratei. Ou seja, Abimeleque já tinha sido enganado uma vez, né? Então ele não queria ser enganado de novo. E queria que isso ficasse perpetuamente, fosse um acordo. E antigamente palavra era palavra, né? As pessoas cumpriam.
Respondeu Abraão: eu juro. Todavia Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso, nunca me disseste nada, só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: que significam essas 7 ovelhas que separaste das demais? Ele respondeu: aceita essas 7 ovelhas das minhas mãos como testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tarmagueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno, e morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Gente, o que a gente tira desses 2 capítulos, né? Primeiro é a questão de Abraão, que manteve a mentira dele em relação a Sara, e isso quase custou a promessa. Quase custou a promessa de uma geração incontável como a areia do céu, como areia do céu é ótimo, como estrela do céu e areia do mar. E isso é sempre o que acontece na nossa vida. Faltavam pouco tempo. O anjo já tinha conversado com Sara, que dali a 1 ano ela ia ficar grávida. Faltava pouco tempo para a promessa. E o que acontece? Vem o diabo com uma bandeja, né? E Abraão foi e cedeu aos seus próprios pensamentos, ao seu plano antigo, que ele já vinha contando há muito tempo. Ele se agarrou àquela mentira, àquela fantasia que ele enfiou na cabeça dele. Porque, gente, se Deus tinha prometido uma coisa para ele, que o filho ia vir de Sara, como que ele ia dar ouvidos na mente dele dizendo que iam matá-lo por causa de Sara? Entende que era um pensamento intrusivo, que Abraão foi lá e se agarrou a ele? E é isso que acontece com a gente. Quando Deus tem uma promessa pra gente, que ela tá quase para se cumprir, pronto. Acontece um monte de coisa, vem um monte de bandeja para você aceitar, para você dar um jeitinho, para aquilo poder acontecer no seu tempo, porque tá demorando muito. E toda vez que a gente interfere no plano de Deus, a gente só se dá mal. E a gente sempre estraga e a gente adia o plano de Deus. Ou ele vai realizar aquele plano com uma outra pessoa que o obedeça, ou ele vai adiar aquele plano na nossa vida. Então, que hoje o Espírito Santo nos revele quais são os planos de Deus para a nossa vida, o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que pôr a mão, porque é Deus que vai fazer. E a gente se vê amanhã.